para ir participando desse processo. Vou começar então falando um pouquinho, né? Essa aqui é uma foto dessa semana, para quem nunca me viu na vida. Esse é o uniforme novo, né? Que a gente está aprendendo a atuar, né? Com máscara N95, com todo aquele estresse de trabalho da gente se sentir exposto à condição, né? De poder ficar doente ou da gente agora, um profissional da saúde, te considerar um transmissor, né? De um vírus que pode levar mal para tua família e assim por diante. Com essas todas as dificuldades, né, o que era a minha proposta para vocês, para quem estiver interessado em começar a aprender um pouco do ultrassom? Seria essa ideia das reuniões semanais, né, eu fazer aqui uma exposição teórica, daqui a pouco outros colegas também para ajudar. Acho que essa ferramenta aqui é interessante porque ele tem uma opção ali em cima que é do chat, que dá para o pessoal ir fazendo perguntas e eu tentando responder aqui em tempo real. Até agora eu estou com dificuldade em abrir a ferramenta do chat, mas eu imagino que isso a gente vai conseguir resolver na sequência. E para a questão prática, o que eu ia sugerir é daqui a pouco o pessoal que está em diferentes cidades formar um grupo de WhatsApp de quem está fazendo as aulas e me incluir ali e aí a gente tentar fazendo o upload de imagem para poder discutir. Se eu tenho algum caso que eu acho que é interessante, que pode ajudar para a parte de ensino ao longo da semana, eu vou podendo postar ali. Eu acho que é uma ferramenta que pode ser bem interessante para a gente ir apresentando, a gente ir discutindo. Falando de novo dessas questões da nossa realidade, né? A literatura está cada vez mais claro, né? E cada vez mostrando mais detalhes de como é complexa essa situação da transmissibilidade, né? Então, esse aqui é um estudo que está no pré-print do CHEST, eles mostrando a capacidade que um paciente que não está com uma máscara tende a gerar aerossol, né? De ter vírus ali contaminantes, enquanto uma simples máscara pode fazer toda a diferença. Esse aqui é um outro estudo recente, uma carta ali para o New England, mostrando como a gente pode estar exposto num procedimento que gera aerossol, por exemplo, a intubação. Eles mostraram que no modelo simulado tu vai estar contaminado no rosto, na boca, na orelha, cabelo, no pé, até monitores que estavam a 2 metros de distância também estão sob risco de estar contaminados. Então, embora eu já venha fazendo um uso do ultrassom há muito mais tempo do que agora nesse período da pandemia, o ultrassom também vem como uma ferramenta, como uma maneira da gente tentar reduzir a nossa exposição, né, de contaminação. Essa aqui é uma carta publicada no Lancet, acho que faz um mês mais ou menos, e o pessoal da Itália contando a experiência. Claro, os caras tinham ali um modelo super portátil de ultrassom. O que eles contavam nessa carta é que um colega entrava com o ultrassom ensacado, enquanto o outro ficava anotando, organizando as coisas, mas é uma ferramenta que a gente pode usar. Eles falam aqui nesse título, né, menos estetoscópio e mais ultrassom, mas também é uma ferramenta para tentar diminuir a nossa exposição profissional, a gente conseguir, quem sabe, através do uso do ultrassom, ter um melhor atendimento, daqui a pouco um atendimento até mais qualificado e também com menos exposição como risco de saúde, que isso pode tudo estar associado no tratamento na batalha do Covid. Sem falar tanto do Covid, minha ideia era propor talvez esses domingos ter uma hora de intervalo, né, sem pensar em doença, sem estar vendo noticiário e falar de outras coisas que o ultrassom proporciona, mas nesse sentido propondo para vocês um caso clínico, né? Quem já não viveu essa situação de pegar um paciente que é jovem, né, 30 e poucos anos, um quadro assim, confusão mental, agitado, a gente não consegue montar uma história com muita qualidade, a gente cai no plantão e já encontra esse paciente na nossa frente. Taquipneico, né, extremidades frias, pulsos não papáveis, fica aquela confusão, né, seja onde eu estou atendendo, né, seja uma coisa pré-hospitalar, seja dentro do hospital numa emergência, uma enfermaria ou até na UTI, às vezes a gente se depara com esse desafio de tu pegar um paciente que está, né, o melhor termo é dizer, está esquisito, né, um cara jovem e tal, e que a gente não tem nem tempo, às vezes, de ter pegado um plantão, né, de revisar um prontuário e de entender o que pode estar passando com essa pessoa, né? Por que ele está ali e como é que ele ficou desse jeito. E quando a gente se depara com uma situação dessas, com um desafio desses, a gente percebe que muitas vezes o nosso sistema de cuidado de saúde é um sistema que é lento,
né? A gente depende de muitas pessoas, a gente depende de uma série de ferramentas burocráticas também, que tudo isso, deparando com um caso grave, a gente passa a ter mais nitidez das dificuldades que isso aí representa. Daí, por exemplo, eu vou examinar um meu paciente, né, numa enfermaria. Bom, eu faço um exame físico, mas eu tenho dúvida, né? Aquela questão, tá congesto ou tá hipovolêmico? Só o esteto às vezes pode me deixar com pouca convicção. Vou pedir um exame laboratorial, bom, mas até eu fazer um pedido, vir um coletador, ir para o laboratório, ficar pronta uma gasometria, eu conseguir sentar no computador de novo para enxergar esse resultado, isso aí demanda muito tempo. E pode ser que o paciente não tenha todo esse tempo se for um quadro mais grave. Da mesma maneira, quando eu vou buscar um exame de imagem, né, eu tenho toda uma questão de precisar do transporte, precisar, sei lá, de uma anestesia, precisar esperar um colega para nos trazer um laudo e assim por diante, que tudo isso vai mostrando como o nosso sistema pode ser moroso, né, no momento que eu preciso de uma decisão mais aguda. E essa é a proposta do Ultrassom Point of Care, né? Eu sempre começo contando aqui minhas aulas, eu conto um pouco da minha trajetória. Eu fiz faculdade em Caxias, né? Nada contra o pessoal de Caxias, pelo contrário, mas eu brincava na época que eu era doutorando que o ultrassom era o castigo do doutorando. Porque o doutorando estava lá num canto, né? Não sabia nada o que fazer direito, e alguém te olhava e dizia, ó, vai lá e vai acompanhar o exame do ultrassom. Eu ia acompanhar o exame do ultrassom, né? Entrava numa sala esquisita, um ambiente escuro, vinha geralmente um radiologista ali com pressa, te perguntava informação dos pacientes, só que para ser doutorando, geralmente tu não sabia nada, né? Daí, geralmente, o radiologista já te dava ali um esporro, tu ia olhar o exame ali, tentar te interessar, mas tu via um monte de risco escuro, um monte de faixa preta ali na tela e tal, não entendia coisa nenhuma, e o cara dizia, ah, esse exame não serviu para nada, pode ir embora. E tu ia embora sem ter aprendido informação nenhuma. Isso para mim foi muito forte, foi tão forte que depois, quando eu fui fazer residência da medicina interna, que eu fui para Santa Casa, teve uma oportunidade de eu fazer um curso com o pessoal que veio dar umas aulas de graça lá dos Estados Unidos. E o pessoal veio fazer todo um curso de ultrassom point of care, passar acesso e tudo mais. Eu tinha tanto preconceito quanto esse tema e achava que como clínico isso não ia ser útil, que eu simplesmente não fui no curso, né? Desisti de ir em razão de todo o preconceito que já tinha da experiência antes de doutorando. E para mim estava convicto que nada disso ia se prestar para minha experiência clínica. Porém, isso começou a mudar quando eu fui fazer residência de terapia intensiva. Na verdade, eu fui fazer residência de terapia intensiva lá no Moinhos, e a gente, o que que acontecia dentro da UTI, que eu imagino que é a realidade de vocês? A gente tem um paciente grave, né? A gente tem um problema, a gente tem um paciente que está instável, tem coagulopatia, sei lá, que está sangrando e tal, e muitas vezes eu não tenho a quem recorrer. Né? Imaginamos, né? Sexta-feira de carnaval, madrugada, eu preciso de um acesso central no paciente complexo, eu não consigo chamar um cirurgião vascular, eu não consigo chamar um radiologista para sair de casa, toda essa logística é muito difícil. E isso, daí, quando eu era residente, começou de uma maneira muito artesanal, um colega a ensinar o outro. Daqui a pouco alguém já tinha feito um curso de ultrassom, algum outro colega já tinha feito um estágio, alguém, sei lá, já sabia ligar o aparelho, e isso aí, pouco a pouco, foi se desenvolvendo e a gente começou a usar o ultrassom de uma maneira muito rudimentar, mas de uma maneira simples para resolver nossos problemas, né? Para eu conseguir passar um acesso com mais segurança, para eu conseguir avaliar se o paciente estava com gesto ou não, e tomar decisões de uma maneira mais qualificada. Com isso, a gente começou pouco a pouco, primeiro a frequentar. Eu pedi para quem tiver com o microfone aberto que vale a pena fechar, senão acho que dá muito ruído, fica difícil para falar aqui. Aí a gente começou a se interessar pelo tema e ver ali que de fato o ultrassom funcionava, né? Foi mudando a minha maneira de enxergar o assunto. E a gente começou a frequentar palestras, né? Frequentar cursos, começou a buscar publicações e em pouco tempo a coisa virou de uma maneira que já era a gente que estava sendo convidado a dar palestras, né? A fazer cursos e começando a publicar sobre o tema. Então, na verdade, a gente já tem uma trajetória aí conseguindo desenvolver esse método, colocar ele na prática e transformar isso numa maneira de fazer pesquisa. Tal. Para mim foi super interessante, surgiu até a oportunidade depois de ir para a França, fazer o doutorado sanduíche num centro que é referência de ultrassom pulmonar e tudo mais. Então vejam como mudou, né, em relativamente pouco tempo do preconceito do cara quando é doutorando para agora o que tudo isso foi se criando.
né? Hoje em dia a gente brinca que sofreu para pegar aparelho emprestado e fazer exame de ultrassom. Hoje em dia a gente vê os residentes já estão aprendendo isso no dia a dia, né? A gente já vem conseguindo fazer isso como parte também da pós-graduação, né? Ajudando com colegas que estão querendo fazer mestrado, doutorado. A gente já tem feito há alguns anos essa questão dessa iniciativa de vir dar treinamento, né, em diferentes cidades, diferentes serviços. E é algo que só cresce, né? Só vai aumentando. Nesse ano já foi um desafio novo que eu tinha começado a dar aulas de ultrassom point of care na Unicinos e dando aula para o aluno do primeiro semestre, né? Ele já começa a discutir esse tema, ver como uma nova integração, outra visão do exame físico e certamente, porque esse é um momento, né, novo, agora a gente conseguir fazer isso por videoconferência e conseguir trazer isso para diferentes realidades, diferentes serviços. A minha ideia com esse slide aqui, né, que vai dando todo o panorama, é mostrar assim, olha como pode mudar em relativamente pouco tempo, né? Eu estou falando agora com colegas que alguns eu conheço, outros não, mas tem gente que já tem muita vivência do ultrassom e pode ter algum colega que não tem nenhuma. E a minha ideia, o meu foco é dizer, olha, tu nunca encostou num ultrassom, né? Se tu tem aquele preconceito que eu tinha, de achar que é um aparelho que tem um monte de risco preto, é impossível de ver que não é coisa de clínico, calma, né? Não desiste ainda da aula, porque dá para a gente aprender, né? Dá para a gente ter informações que são super relevantes e são coisas práticas, né? Ninguém aqui vai virar especialista em ultrassom, né? Ninguém vai aqui vai estar disputando espaço com, sei lá, ecocardiografista, ultrassonografista, assim por diante, mas vocês têm uma ferramenta que é interessante, vocês têm uma ferramenta que é barata, né? Vocês têm uma ferramenta que é disponível em diferentes serviços. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Vocês têm uma ferramenta que é ágil, né? Eu não preciso transportar meu paciente para o setor da radiologia, eu não preciso sedar ele, eu não preciso de contraste, eu não preciso aguardar um laudo. Eu consigo, por mais velho que seja um aparelho de ultrassom, né? Ele é enorme, mas eu consigo arrastar ele para um leito, arrastar para o outro e tudo mais. Vários serviços têm aparelho de ultrassom, muitas vezes que o radiologista vai considerar obsoleto, mas que para nós vai servir. A gente pode fazer exames seriados, né? A gente pode monitorizar o nosso paciente com essa ferramenta. Eu vou além da questão de querer fazer um diagnóstico, eu consigo usar isso como parte do meu exame físico, além de poder fazer intervenções guiadas que vão me permitir maior segurança. Esse aqui é um protocolo que eu acho super bacana. A gente não vai estar falando, né, de todos os aspectos de uso do ultrassom ao longo dos nossos encontros, mas esse aqui é um protocolo do pessoal da Califórnia. E o que eles falam assim, bah, né, seria a capacidade de antever, né? Olha quantos sistemas eu consigo avaliar, né? Atualmente, se for ver na literatura, eles falam desse ultrassom que é Zebra, feito pelo e um café? não especialista, que é o ultrassom point of care. Né? Eu consigo ter respostas, seja de sistema nervoso central, confirmação de tubo, avaliação pulmonar, cardíaca, abdominal, periférico, vascular. Então, eu tenho diversas opções de uso para essa ferramenta. A questão é a gente conseguir desenvolvendo. Claro que a gente tem que começar, né, das partes mais iniciais, mas vejam que tem uma infinitas possibilidades. E a minha proposta para você seria essa, de a gente tentar a cada domingo se encontrando. Eu acho que as reuniões têm que ser relativamente curtas, porque não adianta, né, dar muita informação, dar muito conteúdo de uma vez só, porque precisa do tempo, né, para a gente conseguir assimilar e ir fazendo uso e tal. E minha ideia seria mais ou menos essa, de começar hoje a falar um pouquinho da base do ultrassom, né, de como é que funciona a física e tudo mais. Semana que vem falar um pouquinho da avaliação de TVP, porque é algo que é prático, é útil e é muito importante para a aula seguinte, que é quando eu vou precisar ter uma mínima noção vascular para poder fazer uma punção guiada. Depois disso, a gente falaria de ultrassom pulmonar, a seguir algumas aplicações do ultrassom pulmonar, ainda mais que a gente está nessa questão de ventilações mecânicas que vão nos demandar uma monitorização mais avançada. Depois disso, a gente vai falar um pouco do exame abdominal, do exame de Ufest, e depois ainda da avaliação do ecocardio, né, uma avaliação de ecocardio, não de ecocardiografista, mas focada para quem está atendendo um paciente grave. Então, com isso, a gente vai treinar a falar um pouco de janelas e coisas básicas para avaliar, disfunção do ventrículo esquerdo, avaliação da cava, fluido responsividade, ventrículo direito e tamponamento cardíaco. Claro que como é tudo